Olá, queridos, graça e paz, saudação fraternal, tá? Mais uma aula de bibliologia, tá? Estaremos dando seguimento de onde nós paramos, tá? Nós paramos na aula passada na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 11, falando sobre se queixarmos aos outros, falar mal do irmão, falando sobre aquele que aborrece, aquele que odeia seu irmão, é considerado como um homicida, tá bom? E para nós começarmos a nossa aula de hoje, tá? Novamente, bibliologia. Bibliologia. Quero ler com você Tiago 4. Antes de lermos, vamos orar? Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é Deus e te glorificamos porque o Senhor está acima de tudo e de todos. Grande é o seu poder, grande é a sua autoridade, a sua soberania. O Senhor é quem exalta a minha cabeça, o seu poder não tem fim, o Senhor é ilimitado. Faltaria, ó Pai, palavras, ó Pai, ainda que se procurássemos na enciclopédia de quaisquer idioma, de quaisquer país, ainda que procurássemos palavras no dicionário, faltaríamos adjetivos para verbalizar a tua grandeza. Tu é aquele que faz e ninguém pode impedir, porque a tua palavra diz: bem sei que tudo o Senhor pode, e nenhum do seu plano, projeto, objetivo podem ser frustrados. Tua palavra diz também que agindo, operando o Senhor, quem impedirá? Então age em nosso favor por meio da tua palavra, Senhor. O Senhor é aquele que manda e por ninguém é mandado. Não existe porta que o Senhor não possa abrir, não existe parede a qual o Senhor não possa atravessar. Nós apresentamos, ó Pai, a Ti as nossas limitações, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, por sermos ostraquinos, por sermos barros, por sermos falhos perante a Ti. Nos inspira nesta noite por meio do Teu Espírito Santo, nos revele o Teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito que a Tua palavra é Espírito e vida, e que a vida da Tua palavra alcance a nossa vida e transforme a nossa vida pelo poder da mesma. Nos inspire, Senhor, falando por meio da Tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ô, glória. Botar já? Botar agora? Tiago. Vamos lá, Tiago 4. Versículo 11. Tiago 4, versículo 11. Nós terminamos de ler Jó, não. Tiago, nós não terminamos. Olha só. Já escreveu, não, né? Não. Eu vou ler com você Tiago 14, vou dar seguimento em Jó. Em Tiago 5. Nós não lemos ainda a parte final, não. Que fala sobre Jó, não. Tá? Mas Tiago 14. Acharam? Sim. Tiago 4:11. Aleluia. Tiago 4:11, o texto diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ponto.
quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, você que fala mal, você que julga, você de certa forma está indo contra a lei e você deixa de ser observador, examinador da lei para ser juiz. E você acaba entrando em choque. Por quê? Porque o versículo 12 diz que há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, quando você julga alguém, quando você fala mal de algum irmão, você deixa de ser observador para ser juiz. Automaticamente, no mundo espiritual, há um baque, há um choque no mundo espiritual. Porque só tem um legislador, só tem um juiz. E tu, quem és? Tá? Então, o que eu botei aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 11, vou trazer essa nota aqui. Nós não podemos não podemos, tá? Em hipótese alguma, em esfera alguma, falar mal uns dos outros, tá? Pois a Bíblia condena quem assim o faz. Tá vendo suco? E eu água? Algo não tá certo. Ok? Nós não podemos falar mal, você não tem gelo. Não, ainda não. Se tiver aquele gelinho, bota aquele gelinho for, tá, meu amor? Por mais que esteja frio aqui, a gente tá num climazinho meio ameno. Mas eu gosto muito de beber qualquer líquido, seja refrigerante, que eu tenho que parar de novo. Gelado, bem gelado. Sei que isso às vezes arrebenta minha garganta quando eu forço muito em muitas aulas, em pregações, mas tudo mais. Vamos lá. Então, queridos, olha só. Eu preciso voltar com vocês em Tiago, capítulo 5, tá? Para poder concluir a nossa leitura, que é seguimento da aula passada, tá? Nós paramos na expressão eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Tá? Nós paramos lá no versículo de número 11, mas eu vou ler 10 para a gente poder contextualizar aqui de forma imediata. O versículo 10 diz assim, ó, Tiago 5, versículo 10. Vamos terminar o versículo 10 e o versículo 11, tá? O 10 diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Vou até colocar aqui o versículo 11, Tiago. Tiago 5, 11. Tiago 5, 11 diz assim, ó: eis que temos por bem-aventurados. Obrigado, minha vida. Muito obrigado. Ó, Tiago 5, versículo 11. Botar de preto. Bem-aventurados.
Bem-aventurados, que é igual mais que feliz. E olha que pérola. Ó, bem-aventurados, que quer dizer mais que feliz. Os que sofrem. Isso mexe comigo. Não sei se mexe com você. Mas olha a contramão da lógica. Olha a contramão da questão. O texto começa dizendo que mais que feliz, bem-aventurado os que sofrem. Aí ele vai nos retratar acerca do acontecimento histórico da vida de Jó. Tá? Jó não é uma fábula, Jó não é uma lenda, Jó não é uma falácia. Tá? Jó, a história de Jó é verídica, é real. Tá? Ouviste qual foi a paciência, a pate de Jó? Ouviste qual foi o sofrimento? O que ele aguentou, o que ele suportou. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Sublinhe, por favor, a paciência de Jó. Nós já falamos no quadro passado, não vou reiterar aqui, tá? Mas paciência é virtude de suportador e permanecer de pé. É pater, tá ligado? A aguentar, estar firme, passar por sofrimentos. Aí prossegue dizendo, que é um artigo que acrescenta, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque todas as vezes que você passar por um processo, e esse processo dentro de uma permissiva do Senhor, e esse processo você padeça por sofrimentos, por privações, por dores dentro desse processo, o seu estado final será melhor do que o do primeiro. Eu vou repetir. O seu estado final será maior e melhor do que o primeiro. Deus sempre vai permitir que a provação te sobrevenha para te acrescentar algo maior e algo melhor na tua história. Então quero que você já pegue essa profecia para esse processo, para esse momento que tu está vivenciando. É Deus dizendo que tem algo maior, que tem algo melhor a ser revelado na tua história. E o adversário, Satanás, foi apenas o agente que Deus está usando para te entregar tudo de dobro lá na frente, para te entregar o melhor lá na frente, para te entregar algo maior lá na frente. Então aguenta esse processo, aguenta esse momento. Esse momento não é eterno, é um momento esporádico, transitório, passageiro. Você vai passar por isso, você vai sair dessa e vai sair melhor do que quando você entrou. Aleluia. E você, não sei se você observa o que eu vou pontuar aqui. Toda fase em um videogame, ela, por mais que ela seja difícil, ela chega ao fim. E cada nova fase, ela fica mais difícil do que a anterior. Não sei se você já observou isso. E enquanto o hino estava tocando de fundo musical, antes de nós entrarmos nesse assunto, o Espírito havia tocado no meu coração sobre essa canção, que cada vez que a minha fé ela é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Ou seja, o processo que você está passando é Deus te dando a oportunidade de você crescer um pouco mais. Você vai sair dessa fase melhor do que quando você entrou. Eu vou pontuar isso aqui.
você vai sair dessa fase melhor do que quando você entrou. Eu vou pegar 2 textos com você. Um da primeira tempestade, outro da segunda tempestade, que uma Jesus está no barco e a outra Jesus não está no barco, mas manda o discípulo atravessar. Na primeira ele vai dizer assim, olha, ainda não tendes fé. Mas na segunda ele vai dizer, homem de pequena fé. Quem não tinha na primeira, agora na segunda tem. É pouquinho, mas tem. Mas esse processo que eles viveram deu a oportunidade deles crescerem um pouco mais na fé. Deus está te dando essa oportunidade de você crescer um pouco mais na fé nesse momento. Oh, glória! O texto está, vamos lá. Marcos 4, versículo 40. Marcos 4, versículo 40. Engrandecido e louvado seja o teu nome, Jesus, para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Alabará-se. Oh, Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Deus está falando para alguém. Aleluia, Jesus. Nessa aula, seja em qual for a localidade que você vai estar assistindo essa aula, Deus está falando com você. Aguenta, suporta. É um processo. E dentro desse processo eu vou entregar algo muito maior para você quando você sair dele. Mas eu estou te dando a oportunidade de você crescer um pouco mais, de você evoluir um pouco mais. Você vai sair melhor dessa situação do que quando você entrou. Você vai sair com experiências, você vai sair com perspectivas de que nada que venha é eterno. Nada que venha vai durar para sempre. É transitório, é esporádico, é passageiro. É um processo para que você possa alcançar o processo. É um processo para que você possa alcançar o propósito. Fique firme. Oh, glória. Fique firme. Fique firme. Ó, Marcos 4, versículo 40. Olha só, olha. Olha para mim, olha para mim. Vamos ler. Ó, vamos ler. Se você observar, ó, o versículo 40 escrito está, ó, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? A palavra tímidos aí é covardes, medrosos, tá? Não quer dizer de vergonha, tá? Eu sei que você ouviu essa expressão. Apocalipse diz que ficarão de fora os tímidos. Essa expressão que ficarão de fora os tímidos são os medrosos, são os covardes do reino, tá? Por quê? Porque vai surgir situações que ele... Fala. Aqui tem medrosos. Medrosos? Então, tímidos ali no grego é medrosos, covardes, tá? Eu já vi pessoas de forma muito errônea dar oportunidade para alguém e a pessoa fica vermelha. Não quero não, tenho vergonha. Acaba com essa vergonha, hein? Senão tu vai ser salva não, hein? Porque a Bíblia fala que ficam de fora os tímidos. Não é questão de vergonha. Aceitar ou não uma oportunidade não garante salvação para ninguém, porque nós somos salvos pela graça. É claro que a gente aconselha na escola de líderes e de obreiros que o obreiro não pode rejeitar a oportunidade. Porque o obreiro é o cartão de visita da igreja. O obreiro é o espelho da igreja. Tá? Então a gente sempre orienta isso. Tá? Mas tímidos ali, em Apocalipse, no grego, no Novo Testamento, é covardes e medrosos. Tá? Então, o que Jesus está falando assim, olha, por que vocês são tão covardes?
medrosos. Por que Jesus está falando isso, chamando eles de covarde e de medrosos, tá? O dia de Jesus começou com 4 parábolas que Jesus estava ensinando a multidão e estava ensinando os apóstolos, os 12 e a multidão. A primeira parábola, o primeiro ensinamento está no capítulo 4 de Mateus, tá? A primeira parábola, parábola do semeador, tá? Essa foi a primeira parábola. Parábola do semeador. A segunda parábola é a parábola da candeia, tá? A terceira é da semente. E a quarta parábola... Opa. Tá bom. E a quarta parábola é a parábola todas essas 4 parábolas. Ficou feio pra caramba esse negócio que eu fiz aqui. Todas as 4 parábolas, qual é a raiz delas? Todas essas 4 parábolas, qual é a raiz dela? Fé. As 4 parábolas vão apontar de forma direta e de forma indireta acerca da fé. Deixa vocês escreverem, eu prossigo aqui pontuando algumas coisas aqui. Eu só vou destacar um foco, parábola do semeador, candeia, semente e a parábola do grão de mostarda. 4 parábolas, tá? O cerne das 4 fala sobre fé. Por isso que Jesus vai dizer de forma interrogativa: ainda não tendes fé? Você sabe que aqui é uma escola. Uma escola apostólica. O cenário aqui é uma escola. Porque, irmão, Jesus não pregava, Jesus ensinava. Tá? Há uma diferença de você pregar e de você ensinar. Para ensinar você não tem tempo. Eu já lecionei conferência de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas. Tá? Isso num dia. Tá? Então, conferência de ensino, você vai começar em 1 hora e você vai ir até você concluir o assunto. Agora, pregar não. Pregar você... Eu louvo a Deus que as igrejas que eu prego, eles me dão pelo menos 1 hora, 1 hora e 10 minutos para eu poder pregar. Eu louvo a Deus por isso. Porque é uma exigência que eu faço. No mínimo 1 hora e 10, 1 hora. Eu posso ministrar a palavra.
Tá? Não vem nessa me convidar para pregar e me der 15 minutos. Tá bom? E eu não corro com a palavra mais. Já corri muito, minha esposa pediu pra ela. Já corri muito com a palavra. E acabei me atropelando muitas vezes. Agora eu não corro. Eu preciso, segundo a homilética, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Seja de forma textual, temática ou a que eu mais uso é expositiva. Tá? Mas vamos lá. No ensino aqui, eles passaram o dia todo ensinando, porque a Bíblia diz que sendo já tarde. No versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, sendo já tarde, disse Jesus. Passamos para o outro lado. Tá? Então eles passaram o dia aprendendo sobre fé. Aqui, irmã, é uma escola, uma sala de aula. Por mais que esteja na praia, por mais que Jesus esteja dentro de um barco, aqui é uma escola, onde Jesus está ensinando. Tá? Preciso botar essa nota aqui. Preciso botar essa nota aqui. Ó. Vou botar de azul para dar um destaque aqui, tá? Puxar isso aqui, ó. Eles estão aprendendo ali, gente. Deixa eu grifar isso aqui. Ó. Eles estão aprendendo ali acerca de fé. Ali é uma escola. Ainda que seja de forma simbólica, ali é uma escola. Escreva aí. Porque depois do ensino, vem a prova. Vem a avaliação. Deixa eu dar um respiro aqui. Uma vírgula aqui. Tem muita coisa para poder falar ainda hoje ainda. Ela está muito boa, muito gostosa. A matéria está muito boa. As coisas vão fluindo. Eu louvo a Deus por isso. As coisas vão fluindo. A coisa horrível é quando a coisa fica amarrada, travada. Deixa eu só ajeitar esse E pra cá assim, ó, pra poder ficar melhor. Isso. Eu não sei se a Cleuzinha vai conseguir escrever na frente do caderno. Mas olha só. Se você puder colocar na frente, coloque, tá? Se caso você colocar abaixo, faça uma seta apontando para cima, tá? Que aqui, por mais que seja na praia, na areia, tá? Aqui, de forma simbólica, é uma escola onde os 12 apóstolos, eu não estou classificando a multidão, porque primeiro Jesus vai tratar primeiro com os 12, tá? Ele vai tratar primeiro com os 12, tá? Para depois tratar com a multidão. Porque não tem como Jesus pegar esses 12 aqui, que a palavra apóstolo significa enviados. Não tem como Jesus enviar eles sem eles estarem preparados. Sem eles estarem formados, capacitados, instruídos para poder direcionar o povo. Tá? Então Jesus vai tratar com eles. Então aqui é uma escola onde eles estão aprendendo de forma teórica, tá? por palavras, acerca da fé. Tá? Então aqui é uma sala de aula onde eles estão aprendendo de forma verbal. A palavra acerca da fé, tudo acerca da fé. Acabou
o ensino, vem a prova. É por isso que Jesus dorme. A palavra dormir ali no grego está em silêncio. Tá? Quando diz a Bíblia que os discípulos, despertando, os discípulos quebraram o silêncio de Jesus. Porque na sala de aula, todo professor, você que estudou comigo antes de você que está estudando agora, quando você faz prova comigo na sala de aula, eu fico quieto. Eu só acompanhando. Eu não posso responder. Professor, a resposta da número 3 está aqui? Eu não posso ser assim, porque eu estou te dando a resposta. Então, na hora da prova, o professor fica calado. É por isso que Jesus estava calado. Pegou? É por isso. Quando eles quebram o silêncio do professor, eles receberam 0. Eles foram reprovados aqui. Uau! Se você puder colocar aqui uma observação aqui embaixo. No capítulo 4 de Marcos, versículo 40, após o ensino. Não preciso colocar. Ó. Vou colocar como uma observação, tá? Ó. Como uma observação. Ó. Algo que você nunca ouviu, gente. Vou colocar aqui. Vou botar, ó, no capítulo 4. Capítulo 4 de quê? Vou botar a referência, né, irmão? Eu vou colocar onde nós estamos, tá? No capítulo 4. Mas quando você pegar o sinótico em Mateus, você vai saber que nesse capítulo que eles foram reprovados, tá? No capítulo 4 de Marcos, Jesus ensina acerca da fé. E após o ensino, eles são melhor botar arremetidos ou levados à prova? Eles são levados à prova. Uma observação. Deus, Jesus, prova o ser humano, tá? Agora, tentação não. Deus, nem Jesus, nem Espírito Santo tenta ninguém. Aprovação sim, tá? Eles são levados à prova. E são reprovados. Escreve aí. Isso aqui é muito poderoso. Muito poderoso. Escreva aí. Deixa eu só grifar aqui para ficar melhor para quem está em casa. Ainda não tendes fé. Olha só, uma observação. No capítulo 4 de Marcos, estou pegando o capítulo 4 de Marcos, tá? A partir do versículo 1, tá? Em diante. O versículo foca é o 40, tá? Mas o capítulo é o capítulo 4. Jesus ensina acerca da fé. E, após o ensino, eles são levados, arremetidos à prova. E são reprovados, tá? Fixa isso aqui. São reprovados, levados à prova. Tá, Jesus ensina, tá? Pode botar aqui, eles são levados à prova
Tá? Tudo isso após o ensino. Após o ensino. Tá? Nunca você vai ser levado à prova antes do ensino. Tá? Isso aqui só vai vir depois do ensino. Tá? Então, receber o ensino, agora é a prova. Por isso, na prova, o professor fica calado. E é o que Jesus estava. Ao despertar, ainda não tem desfé. Por que ele diz sobre isso aqui? Porque, o que diz em Romanos? Eles ouviram acerca da fé. Eles ouviram acerca do ensino. E ao ouvir o ensino acerca da fé, a Bíblia diz em Romanos que a fé, ela não vem por ver. A fé, ela vem pelo ouvir. Deus dizendo, vocês não ouviram o que eu falei na areia? Vocês não absorveram o ensino? Vocês não aprenderam o ensino? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, o dispositivo fé que está dentro dele, que a fé é um dom, esse dispositivo ele é acionado por meio da palavra de Deus. Então, quando Jesus ensina acerca de fé, dentro do discípulo tinha que ter acionado acerca da fé. E não acionou. Então eles foram o quê? Reprovados. E todas as vezes que você recebeu o ensino de Jesus, no decorrer da sua labuta cristã, da sua caminhada cristã, você recebeu o ensino, você vai ser levado à prova. E se você for reprovado, a coisa se repete de novo. Quer ver? Mateus 8. Mateus 8. Uau, que aula, gente. Gente, que aula. Mateus 8. Mateus 8. Abre Mateus 8 aí, por favor. Mateus 8. Deixa eu focar no versículo que eu quero focar. Abre Mateus 8. Mateus 8 é o sinótico. Eu quero ler com vocês outro. Você me perdoa? Mateus 14. Mateus 14. É Mateus 14. Mateus 14. É Mateus 14. A partir do versículo 22. Eu quero ler com vocês 22 para a gente poder criar um contexto aqui. Tá? Vou criar um contexto aqui rapidinho com vocês aqui. Molhou aqui. Só que o nosso foco é o 31, tá? O nosso foco é o 31, tá? O nosso foco é o 31. Tá? Não podem botar aqui. Olha o cenário aqui. Olha o cenário aqui. O cenário de Mateus 14. Jesus recebe uma notícia que não é boa. A perda de um familiar. Ele não só perdeu um familiar, mas ele perdeu o seu sacerdote. Que João Batista ele é filho de Isabel, filho de Zacarias. Que são da ordem de Abias, que são do turno sacerdotal. Eles são levitas. Tá? Então João Batista como sacerdócio é hereditário. João Batista é um sacerdote. Tá? Além de ser primo de Jesus, João Batista é sacerdote de Jesus. Tá? E por isso que quando Jesus vai vir se batizar com João, João diz assim, olha, Rabi, eu que queria ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, faça isso para que cumpra a justiça. Tá? E detalhe, Jesus vai verbalizar que nascido de mulher, comeu arroz com feijão. Sei que chega cultural não é arroz com feijão, tá, gente? Mas nascido de mulher, não houve profeta maior
do que João Batista. Eu pergunto, você me responde. João Batista realizou algum milagre? Ele abriu o mar vermelho? João Batista, ele fez fogo cair do céu? Ele ressuscitou alguém? Porque ministério não se compara com sinais. Ministério, ele é comparado com conduta, com vivência. Não adianta você fazer fogo cair do céu e abrir mar se a sua conduta não for boa, se a sua vivência não for boa. Porque o que transforma não é milagres, o que transforma é conduta. Porque a conduta que foi apresentada, ela foi transformada por conta da palavra. Tá? Então, João Batista, ele morre decapitado nesse dia de Mateus 14 e vão trazer a notícia até Jesus e dizem, olha, o teu primo João Batista é morto, e decapitaram ele, e alguém foi lá, tirou o corpo da prisão e enterrou o corpo. Jesus recebe a notícia e diz assim, olha, ele diz para os seus discípulos, vamos para um lugar deserto, a fim de ficarmos sós. Sabe aquele dia que você quer ficar só? Aquele dia que você não quer se envolver com nada? Sabe aquele culto que você vai e fala, hoje não quero ficar só no meu canto, sabe? E é aquele dia que Deus te usa. É aquele dia que Deus te pega e te usa de forma sobrenatural. E ao chegar nesse lugar, diz a Bíblia que a multidão sabia que Jesus ia para lá e foi primeiro. Porque quem conhece Jesus sabe onde encontrar, sabe onde buscá-lo. A multidão foi primeiro. E chegando lá, diz a Bíblia, que descendo ele do barco, viu a multidão e teve compaixão dela. E curando os seus enfermos e expulsando os demônios. Então o dia não começou bem para Jesus, mas ainda teve cura por intermédio dele e libertações por intermédio dele. E naquele cenário ali, a multidão vai ficar com ele. E olha a grandeza de Jesus. Jesus triste, ferido, magoado, com o coração quebrado, com o coração contrito, com o coração partido. Ele vai olhar para a multidão e vai dizer assim, olha, dá de comer para a multidão. O discípulo, nós não temos nada. Aí Jesus, procura aí ver se alguém tem alguma coisa. Porque no meio da multidão vai aparecer um rapazinho, um moço, um jovem, com 5 pães e 2 peixinhos. E eu acho lindo que nós, muitas das vezes, potencializamos aquilo que não temos e desvalorizamos aquilo que temos. Porque tem o quê? Tem 5 pães e 2 peixinhos. É pejorativo, tá? E a pergunta é, o que é isso para tantos? Aí alguém vai dizer assim, ó, Filipe, ó, Jesus, nem com 200 dinheiro, 200 denário, daria para comprar pão para esse pessoal comer e todo mundo comer e sair satisfeito. Eles têm 200 denários, então estão focando naquilo que não tem e desvalorizando aquilo que eles têm. Deixa eu trazer uma máxima aqui. Enquanto você ficar valorizando aquilo que não tem e desvalorizando aquilo que tem, o milagre nunca será realizado. Cada denário, foi 200, cada um denário é trabalho de um dia. 30 denários, 30 dias do mês. 60 denários, 2 meses. 90 denários, 3 meses. 120 denários, 4 meses. 150 denários, 5 meses. 180 denários, 6 meses. Ainda sobra 180 para 200, sobra 20. O filho está dizendo assim, Senhor, nem daqui 6 meses e 20 dias o milagre acontece para alimentar todo mundo. Só pega isso aqui, isso aqui é profecia para alguém. O que alguém achou que iria acontecer em 6 meses e 20 dias, Jesus está dizendo nessa aula que vai acontecer hoje. Amém, Jesus. Vai acontecer por esses dias. Vai acontecer essa semana. Tá? Então, nesse dia, Jesus acordou mal, mas Jesus curou, libertou e ainda multiplicou pães. Então, eles estão vendo, vida, os pães multiplicados nas mãos. Tá? São 5 pães. Partindo o pão no meio, dá para 10. 10 pedaços. Para 10 pessoas inteiras. Então, são 10 pessoas inteiras segurando 10 pedaços. E 2 peixes na mão de 2 inteiros. E conforme eles vão partindo, o milagre vai acontecendo. Gente, isso aqui é fé. Acabou esse cenário aqui de multiplicação, Jesus, olha,
Diz a Bíblia, aí a gente entra aqui no versículo 22, ó. E logo ordenou, sublinha a sua Bíblia, ordenou. Acho que eu nunca li esse texto com essa turma. Então sublinha, ordenou. Diga, e logo ordenou, sublinha a palavra logo, que é eutos no grego. Eutos no grego, que é logo, ordenou Jesus. Algumas traduções vai estar obrigou. Vem contar na sua ali no aplicativo, por favor, vida. Ordenou. Em algumas traduções vai estar obrigou, compeliu. A sua está com agora? Logo em seguida, obrigou os seus discípulos. Ó, então, fixa nessa expressão ordenou, obrigou, compeliu, para quê? Para que entrasse no barco. Ó, aqui diz assim, ó, e logo Jesus compeliu. Então, pega essas três máximas aqui dentro dessas traduções. Compeliu, ordenou e obrigou, tá? Sublinha essa palavra. E logo ordenou e logo obrigou Jesus. Gente, a pergunta é, Jesus sabia que ia ter tempestade? Sim. Sim ou não? Sim. Sabia. Só que eles estão vivendo agora novamente. Eles estão vendo e observando e recebendo o que é fé. Eles estão fazendo a recuperação. A recuperação. Uau, repete, vida. Eles estão fazendo a recuperação. Eu nunca pensei nessa máscara que tu trouxe aí agora. Gostei. Já, ó, botei na manguinha, tá? Gostei. Eles estão agora de recuperação. Estão fazendo novamente o estudo para ser remetido à prova de novo. Estão na recuperação. Boa. Eles estão vendo sobre fé. Porque para expulsar demônios tem que ter fé. O que eles não conseguiram expulsar em Mateus 17 foi por causa da fé, não foi por causa do jejum, por causa da fé. Então, para expulsar demônio tem que ter fé. Para curar tem que ter fé. Muitas vezes eu vou orar por alguém que eu tenho fé, mas a pessoa não tem. Ou a pessoa tem fé e eu não tenho. Então é um choque. Então, para expulsar demônio, para curar alguém, tem que ter fé. Tá? E para multiplicar pães, fazer esse sinal de maravilha, tem que ter fé. Então, eles estão vivenciando o mesmo cenário aqui de Marcos 4, eles vão vivenciar aqui, porque tem areia, tem multidão, tem os 12, tem o ensino acerca de fé, tá? Tem o barco, tem o mar. Tá? Então, após agora o ensino, Jesus, diz a Bíblia que obrigou, ordenou. Eu pergunto, Jesus sabia que ia ter tempestade, sim ou não? Sim. Mas ele obriga eles a entrarem. Isso nos dá uma ideia. Sem ferir o texto, nos dá uma ideia. Qual é a ideia que nos dá aqui? Ó a ideia que nos dá aqui. Ó a ideia que vai nos dar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele fazia o quê? Se despedia da multidão. Ou seja, eles estão vivenciando o mesmo cenário. Entra no barco. Não quer, entra. Senhor, você vai vir? Não. Eu vou despedir a multidão. Depois eu vou para o monte orar. Tá, mas eu vou despedir a multidão. Mas eu não vou esperar o Senhor, não. Não quero que você me espere, quero que você entre. Senhor, mano, entra. Então, tem coisas que eu não quero passar. Tem coisas que eu vou, de certa forma, ser obrigado a passar. Porque por minha vontade eu não passaria. Mas como eu fui reprovado, eu tenho que ter um restart, reiniciar e continuar a minha recuperação. Então, para que eu possa ser aprovado, ele vai me obrigar em certas situações para que eu faça algo contra a minha vontade, contra o meu querer. Porque não é eu que me mando, Sim. que me manda é ele. Então, entra no barco. Ele obrigou eles a entrarem no barco. E olha o que o texto diz. Versículo 23. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já onde? No meio do mar. Sublinha a palavra aí, no meio do mar. Sublinha no meio do mar. E eu pergunto e você me responde. Por que as coisas ficam tão difíceis no meio, né? Você já reparou? Nunca é no começo. Sempre no meio. Só que aí Deus está dizendo para nós aqui. Chegou até aqui, vai desistir por quê?
Orou tanto pelo filho, vai desistir agora porque no meio. Orou tanto pelo casamento, vai desistir agora por quê? Orou tanto pelo ministério, vai desistir agora por quê? Orou tanto pelo departamento, orou tanto pela mãe, orou tanto pela avó, orou tanto pela família, vai desistir agora por quê? Já está no meio. A mesma distância de prosseguir e de recuar é a mesma. Então avance, prossiga. Aleluia. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o que? A favor? É o contrário. Versículo 24, o vento era a favor? Não. O vento era o quê? Então, observa uma coisa aqui, observa. Todas as vezes que você estiver em prática de obediência, em exercício de obediência ao mandar de Jesus, e estiver arrumando para um lugar onde Ele te deu como direção, como objetivo, como propósito, ventos contrários virão. E esse vento é um sinal que você está no caminho certo. Glorifique a Deus quando o vento se levantar. É porque existe algo do outro lado que está à tua espera. E o adversário sabe que você vai alcançar esse algo. E ele não quer que você alcance, porque ele viu uma ordem de Jesus diretiva. E dentro dessa ordem diretiva você entrou no barco mesmo, obrigado. E você pegou a prática da obediência, você está no exercício de obediência por conta da palavra que você recebeu de Jesus. Mesmo sendo obrigado, mas você entrou. E você está indo na direção que Jesus mostrou para você ir. E o diabo, sabendo que ele é opositor às coisas que são de Deus, não quer que você chegue aonde Jesus disse para você chegar, que é do outro lado, da outra banda, ele vai fazer com que ventos venham ao contrário. Só que fique tranquilo. Quem nos deu a ordem de atravessar disse que independente do que acontecer daqui para lá, a gente chega. Aleluia. Porque a palavra não é, vamos tentar chegar, entre no barco, vou obrigar vocês a entrar, vê se vocês conseguem chegar, não. Entre e passem para o outro lado. Independente do que vai acontecer, daqui para lá, a chegada é certa. E o vento é sinal, Elemantúria, que existe algo muito grande a nos esperar do outro lado. Então avance, prossiga para a glória do Senhor. Versículo 25. Mas a quarta vez, talvez na outra aula falo sobre os horários, tá? Talvez na outra aula eu falo dos horários dos judeus, tá? Os horários da oração, tá? Que é estabelecido no calendário judaico. Eu falo das vigílias romanas, falo das vigílias judaicas, tá? Porque dependendo do segmento que você pegar judaico, você vai ver que a oração era 9, terceira hora do dia, a sexta hora, que é meio-dia, e a hora nona, que é às 3 da tarde. Só que Paulo incluiu uma quarta hora aí para oração, dentro da liturgia, do quesito oração judaica, que é a meia-noite. Então, geralmente a gente ora, né? 6, meio-dia, 3, 18 e meia-noite. Ou então 6, 9, meio-dia, 3, meia-noite. Quando diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel orava às 9, Daniel orava meio-dia e Daniel orava às 3 horas da tarde. Uau! Vou passar tudo isso para você. Tudo isso aqui, mano, é muita coisa que tem. Muita coisa. Eu não sabia que essa matéria era tão profunda como está. Eu não sabia, tá? Mas vamos lá. Versículo 25. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aí já entrou o quesito o quê? Fé. Eu vou ler, você vai me responder, vida. Você vai ser a voz dos alunos. Se Pedro vai receber nota 10, se ele vai receber nota 6, que é a média, ou se ele vai ser reprovado de novo, tá? É o mesmo cenário, tempestade, vento, água, tá?
29. E ele disse, vem. E Pedro desceu. Gente, tu não acha que Pedro pegou uma escadinha? Não. Pedro desceu. O chão, o cenário, o espaço geográfico do mar, que é totalmente oscilante, fez-se um chão para Pedro pular. Tá? E Pedro pula, desce. Andou sobre as águas para ir com Jesus. Isso precisa ter fé, gente. Mas sentindo, olha a problemática, e sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem De pouca fé. de pequena fé, ou homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aqui era uma prova. Aí olha a expressão de Jesus. Homem de... Pequena fé. A sua está com pouca ou pequena? Pouca. Homem de pouca fé. E a pergunta você responde. Aqui, ó, não tendes. Não tendes o quê? Fé. Aqui, pouca fé. Ele foi aprovado ou reprovado? Aprovado. Aprovado. Com nota máxima? Média. A média. Ele foi aprovado na média, no medião ali. 6 anos. Não fez trabalho nenhum, só 6 anos. Mas foi aprovado. Então observa, para quem não tinha aqui, aqui já tem. Pouca, mas tem. Então, cada oportunidade que você vivenciar na sua caminhada cristã é uma oportunidade de você crescer, de você evoluir, de você ser melhor do que você era antes. Beleza? Beleza? Então a gente volta para Tiago, porque se eu não me engano nós já concluímos lá. Tiago 5. Lendo o final de Tiago que diz, e visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Tá? Vamos voltar falando do Pentateuco, tá? Nosso quadro passado, tá? Nosso quadro passado. Eu tô ainda no primeiro abismo, tá? Que é o abismo cultural. Eu comecei o quadro falando sobre Pentateuco e eu preciso dar seguimento aqui, tá? Vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Deixa eu criar um ponto aqui e falar do Novo Testamento, tá? Deixa eu criar um ponto aqui. Não, eu vou falar do Novo Testamento um pouco mais pra frente, né? Eu preciso colocar aqui logo que eu tô com medo de não colocar, mas deixa eu colocar de uma vez. Deixa eu colocar, nós falamos sobre todo o Antigo Testamento, né? De Gênesis a Malaquias. Foi escrito no original a saber hebraico, né? Tal, mas eu preciso colocar aqui. Também, deixa eu colocar aqui. Já vou colocar aqui no Novo Testamento. Vou colocar um ponto aqui. Eu coloquei aqui em cor. Preto, tá? Ó, tá todo o Novo Testamento.
Mateus a Apocalipse, tá? A gente continua, tá? No próximo vídeo.